Olá, estamos começando mais um podcast Papo Leve com Jesus. E você é nosso convidado. Fique conosco até o final deste vídeo. Eu me chamo Sandra Landeiro e hoje nós teremos uma convidada muito especial. Mas antes, eu quero te incentivar a curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e caminhar para o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que serão muito edificadas. E também, por favor, comentem, porque assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e encaminha para o maior número de pessoas. Então, sem muitas delongas, roda a vinheta. Hoje, a nossa convidada é a pastora Valquíria Azevedo. Gente, é uma mulher maravilhosa, de um currículo assim enorme. Eu vou ter que ler para vocês, porque hoje eu tenho certeza que vocês vão ficar, maravilhados com tudo que a gente vai falar aqui. Então, pastora Valquíria Rodrigues de Azevedo. Ela é teóloga, pedagoga, terapeuta, pastora na comunidade Família da Graça, que é a minha igreja, aqui em Salvador, Bahia. Ela é capelã internacional, especialista em aconselhamento familiar, especialista em psicologia transpessoal, especialista no universo da terapia leitura corporal e comportamental e fundadora do Instituto Cuidar, que tem como objetivo de ajudar na restauração de vidas. Pastora, seja muito bem-vinda aqui no Papo Leve com Jesus. Graça e paz, boa tarde, uma Boa alegria tarde. muito grande estar aqui com você, nesse papo leve. Eu creio, minha irmã, que é um tempo de Deus mesmo e seremos muito edificados nesse momento de falar de Jesus, falar da obra redentora de Cristo, aquilo que alegra mesmo o nosso coração, né? Amém. Uma Amém. honra e eu te agradeço pelo convite. A honra é nossa, toda nossa. Bom, antes de adentrarmos no nosso tema, né, que é guerra espiritual, batalha espiritual, nós queremos saber um pouquinho sobre você e sobre o Instituto também Cuidar, né? Como foi que tudo isso criou, se você vem de uma família cristã, qual é a sua história, né, nesse mundo evangélico, nesse mundo cristão? Sim, eu venho de uma família cristã. Meus pais, eles são presbiterianos daqueles raiz mesmo. Eita. E meu pai sempre foi presbiteriano, nunca mudou de igreja, nunca enfraqueceu na fé, e é um exemplo para mim. E eu nasci na igreja presbiteriana, mas num certo momento eu me afastei. Naquele período do casamento, de casar com alguém que não estava, né, no mesmo caminho, e dei uma afastada do evangelho. Neste percurso veio o divórcio, eu vim para Salvador, porque até então eu morava no interior, para trazer os meninos para estudar, e de repente eu me encontro com o Senhor novamente. Eu tenho 2 filhos, né? Thales e Camille. Tenho 3 netos. Samuel, Bela e agora Miguel. Assim, os amores da minha vida. Né? Mãe 2 vezes. A avó, eu acho que é a missão mesmo. E eu amo de paixão ser avó. Mas retornei para Salvador, ainda afastada, né? Assim, vivendo minha vida. Foi quando eu tive um convite para ir à Família da Graça. E chegando na Família da Graça, aquele apelo do bispo, e aí foi a última vez que eu tive aquela vida fora de Jesus, longe de Jesus. Eu retomei deixando as velhas coisas para trás, num posicionamento de amor, de saber realmente aquilo que eu deveria fazer, realinhar a minha vida. Mas nesse percurso não foi fácil para mim, porque quando você desliga um pouco daquilo que deve ser o foco, de onde você está, você passa por várias situações. E foi aí onde eu comecei a viver situações de conhecer
lugares que me leva hoje, me respalda a estar frente, colisando na batalha espiritual. Pronto, é isso aí. Então, vamos entrar no nosso tema. O cuidar. Que veio cuidar. Né? Veio cuidar, não é isso? Você aí começou, você se encontrou e aí quis criar esse instituto. Foi uma semente que Deus colocou em meu coração na época da pandemia. Eu tive esse sonho, né, de um trabalho relacionado à restauração de vidas. Sim. E já estava trabalhando como intercessora? Eu já estava na igreja, foi em 2020, Sim. né? Eu já tenho muito tempo que retornei, parece ser ontem, mas já tem algum tempo. E esse projeto de Deus, ele veio assim muito nítido, com todas as informações, e até mesmo o nome, você acredita? Deus me deu o nome do cuidar. E eu dizia assim, Deus, o cuidar é um nome tão simples, tão normal. E Deus disse, não. Ele tem uma sigla especial. Um significado, cuidar, significado, né? Ele vem de uma cura, onde você vai unir pessoas na intercessão, se doando em amor para resgatar vidas. Aí eu entendi o significado, não da palavra, mas da sigla cuidar. E logo depois, as pessoas começaram a me solicitar treinamento de intercessão, batalha espiritual. Na época da pandemia, eu tive que formar um grupo de WhatsApp, que eu tenho até hoje. E esse grupo tem pessoas do Brasil, fora do Brasil, funciona assim 24 horas, dessas pessoas, com oração, devocional. Tem um grupo de intercessores, né? Cada dia uma pessoa está ali contribuindo. A gente tem um grupo que ora e toda segunda-feira a gente tem um encontro online onde a gente compartilha algum tema assim relevante, algo que as pessoas precisam mesmo na questão muitas pessoas estão assim isoladas, não sabem nem por onde começar, né? Aí, muito bom. E aí a gente inspira pessoas dentro dos princípios da palavra de Deus. Isso aí. Então, pronto. Eu falo muito, né, que todo cristão ele deveria ter conhecimento desse mundo espiritual, que tem muito mais coisa entre o céu e a terra, né, isso do que a gente pode pensar. Mas, na passagem, tem uma passagem que fala, que está em João 16, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, né? Jesus falou. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Muitas pessoas pensam assim, ter aflições é a mesma coisa que batalha espiritual? O que é que você fala sobre isso? Olha, a batalha espiritual, ela é real. Né? A batalha espiritual, ela existe. A gente não foca na batalha espiritual. O nosso foco é Jesus. Sim. Né? O nosso foco é Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Mas ele era um libertador. Sim, sim. E dos passos de Jesus, nós estamos frente às batalhas da vida. Jesus disse, tereis aflições. Então, iremos passar por situações difíceis, por aflições, por tempestades. E dentro disso tudo, nós poderemos viver uma batalha espiritual. Sim. Né? Perfeito. Bom, vamos lá. No mundo secular, a gente sabe que existe uma hierarquia entre autoridades. Né? A gente vai entrar mesmo agora em guerra espiritual. E no mundo espiritual, também existe essa subordinação, essa hierarquia, subordinação a autoridades, hierarquia entre autoridades no âmbito espiritual? Sim. O mundo espiritual, ele é muito organizado. É até mais organizado do que o mundo físico. Né? Nós temos o reino de Deus e nós temos o império das trevas. E dentro dessa hierarquia, no reino de Deus, nós temos a Trindade. Primeiro, Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus Filho, né? Jesus, o primogênito, Jesus, o Alfa e o Ômega, Jesus, aquele que é o Cordeiro de Deus, o início e o fim de todas as coisas. E nós temos o Deus Espírito Santo,
né? O conselheiro, o nosso amigo, o ajudador, aquele que viria nos ensinar todas as coisas. Está aí Então, conosco. a Trindade Santa. Uhum. E abaixo nós temos os anjos, né? E aí vem a hierarquia na classe angelical. O arcanjo Miguel, né? O arcanjo Miguel, veio os arcanjos, que são os guerreiros, aqueles que têm todo o poder e autoridade. Depois vem os serafins, que são aqueles que ficam no trono de Deus ali, dizendo santo, santo, santo. tu és santo. É Isaías, né? Ele foi tocado por um serafim para que ele fosse purificado dos pecados. Né? E a gente vê ali na Bíblia, em Isaías, falando que o serafim tocou os seus lábios. Né? Então, o serafim, coisa linda. Ele purifica o ambiente para que aconteça a manifestação da glória de Deus. E também nós temos os anjos ministradores. Os anjos ministradores são aqueles que vêm para nos servir. Né? Os anjos do Senhor, anjos ministradores, aqueles que a gente, naquela hora assim, de uma batalha espiritual, que a coisa está pegando, a gente diz assim, os anjos do Senhor que estão aqui para nos servir, nós solicitamos agora. Olha que bênção, gente. Os anjos do Senhor estão aqui para nos servir. Isso é uma bênção, né? Muito. Então, assim, como é lícito, quando a gente vai passando por alguma batalha, alguma luta muito forte, a gente realmente clamar, né? Pelos anjos do Senhor. Não, os anjos, a gente solicita porque a palavra de Deus diz que os anjos ministradores são aqueles que estão para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, a gente clama no nome de Jesus. Sim, né? sim. Mas, por exemplo... Saber que eles estão ali para nos servir. Saber que eles estão para nos servir. Para nos proteger em determinadas situações. Mas... a hierarquia do império das trevas também existe. Porque Satanás é o imitador, né? E Jesus diz que nós temos um adversário, que nós temos um inimigo, que ele veio para matar, roubar e destruir. É ele. E ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. E por isso, ele foi expulso do céu. E quando ele foi expulso do céu, ele levou 1/3 desses anjos. Sim, que também caíram, né? Que também caíram. E nessa hierarquia, nós temos o Satanás e os anjos caídos. Esses anjos caídos, eles formam os principados, as potestades, né? Aqueles que governam esse mundo tenebroso, e temos as hostes espirituais da maldade. Cada um na sua área de atuação. Os principados, eles atuam nas nações. Eu não sei se você se lembra, em Daniel 10, quando Deus libera uma mensagem para Daniel, uma resposta de jejum de Daniel, e o principado da Pérsia, ele retém a mensagem, retém a mensagem trazida, né? Um principado das trevas. Ele retém uma mensagem trazida pelo anjo Gabriel, que é um mensageiro. E Deus, ele ordena a Miguel, Miguel é um arcanjo, um príncipe de Deus, para vir guerrear. Olha como o mundo é organizado. O principado da Pérsia retém a mensagem de Deus trazida pelo mensageiro, e Deus manda o príncipe Miguel para destruir aquela fortaleza, e Miguel traz a mensagem e entrega a Daniel. Então, é o reino organizado, o reino dos céus. E as potestades, elas atuam nas áreas, nas camadas sociais. Os dominadores desse mundo tenebroso são aqueles que assolam a humanidade com pestes, né, diante do pecado do povo. E as hostes espirituais da maldade são aqueles demônios tete a tete com o ser humano. É aquele do vício, é aquele da prostituição. Então, assim, é um mundo
organizado. Sim. E qual é o nosso papel enquanto cristão? A gente que está vivenciando, né? Que estamos vivenciando e muitas vezes por algumas atitudes nossas a gente pode até abrir brechas, né? Exatamente para esses anjos aí caídos ficarem azucrinando a vida da gente, não é isso? Então, qual é o nosso papel enquanto cristão? Sabe? Como é que o cristão ele deve agir quando a gente está se passando por alguma coisa? Ele não sabe ainda se isso é uma guerra espiritual, o que é, a tribulação, o que é. Mas como esse cristão deve agir? A palavra de Deus, ela diz que nós devemos estar sóbrios e vigilantes o tempo todo. Uhum. Então, estar sóbrio é você conhecer o mundo espiritual. E estar vigilante porque tem um inimigo que está ao seu redor, rugindo como um leão. Ele não é leão, mas ele ruge como um leão. Sim. Né? E a palavra de Deus também diz que nós devemos sujeitar a Deus. E quando nós sujeitamos a Deus, nós vamos resistir o mal e ele vai fugir da gente. Ele vai fugir. Então, quando nós sujeitamos a Deus, quando nós estamos firmes na palavra de Deus, dentro das práticas espirituais, jejum, oração, adoração, o inimigo vai fugir. Isso aí. Sabe o que é que eu falo sempre lá em casa? Até com o Léo mesmo. Eu falo, Léo, quando a gente está na luz, se mantendo na luz, orando, jejuando, lendo a palavra, louvores, todos os dias é louvores na minha casa. A gente se mantém na luz, o Satanás, os demônios, eles, ali eu já não vou mais, porque eu não vou conseguir nem entrar. Isso. Não é isso? Isso. E eu percebo isso claramente, é que quando a gente se mantém, quando a gente está ali, fincado, a raiz, né, está ali em Jesus, colocando Jesus no centro de todas as coisas, pedindo a Ele diariamente a sua presença nas nossas vidas. Não que a gente não vá passar, não é isso. Porque, como a palavra mesmo fala, vocês irão passar por aflições, mas não percam o ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus fala isso. Mas é exatamente, parece que as coisas vão ficando mais leve, né? Mais leve. Eu percebo que é tipo assim, não venha não, porque aqui só tem luz. É mais ou menos isso? Jesus, quando ele venceu Satanás ali na cruz, né? Ele ressuscitou. E ele ascendeu aos céus e nós ressuscitamos com ele. E nós estamos assentados com Cristo na região celestial. Eu amo isso. Essa é a nossa posição. Assentados com Cristo na região celestial. Esta posição é a posição que Satanás quer nos tirar. Porque enquanto nós estamos assentados com Cristo na região celestial, ele não pode nos atingir. Os dardos, as ciladas não nos atingem. Então, ele precisa nos tirar desta posição. Sim. E como ele vai nos tirar desta posição? Nos atacando na área de vulnerabilidade. Então, é uma aflição, né? É uma enfermidade, é um problema financeiro, é um problema emocional. Sim. E aí você vai desestruturando. Mas daí a importância da gente também verificar, nesses momentos, né, como é que a gente vai se comportar para que o inimigo não ache brecha em nossa vida. Porque, assim, tem ansiedade por alguma situação, está preocupado com alguma situação, nesse momento lembrar da nossa posição. Isso. Da onde nós estamos. Isso. Não é isso? Da onde nós estamos assentados junto com o Pai, né? Então, isso é muito importante. Que coisa bonita. Porque isso. ele quer te tirar do nível que que Jesus te colocou, para que você desça de nível e ele possa te atingir. Aí ele vai colidir com você. Aí ele vai poder te atingir. Sim. Então, nós não podemos sair dessa posição que Cristo nos deixou. Vamos passar pelas guerras, vamos passar pelos problemas, vamos passar pela aflição, mas vamos passar com equilíbrio. Vamos passar sabendo que o Senhor está conosco, que Ele nos faz descansar em pastos verdejantes, que Ele nos leva à água tranquila no meio da tribulação.
E aí, de repente, você está com um problema e você diz, como assim? Eu estou tão calma. Uma paz reinando em meu coração. É essa paz de Cristo que nós temos que estar, essa confiança que nós temos que ter em meio às nossas guerras, em meio às nossas batalhas. É verdade. É uma paz que excede, né? Que excede A qualquer a entendimento. qualquer entendimento. Aleluia. Porque é a paz de Cristo, do príncipe da paz. Não existe outra igual. Não é uma paz que depende do momento, da circunstância. É uma paz dentro de você. É. Como é que a gente pode perceber que estamos sendo atacadas, né? O cristão está sendo atacado espiritualmente. Quais são os sinais que a gente Existem pode os ficar sintomas, né? alerta? As pessoas ficam cansadas, Sim. ficam estressadas, Sim. porque o foco do inimigo é minar a sua fé. Ele quer minar Sim. a sua fé. Então você descansa de ler a Bíblia. Não tem vontade. Você vê tantas pessoas falando, eu tô sem vontade de ler a Bíblia, tô cansada, eu não entendo, tô exausta, né? Fica ansiosa, deprimida. E tudo isso são formas que Satanás usa. E cada pessoa de uma forma diferente. Sim. Porque a forma como ele me atinge não é a mesma forma como ele te atinge. Porque ele sabe a minha fraqueza e ele sabe a sua fraqueza. Então, em algumas coisas, para você tá tranquilo, para mim não. Você já viu algum caso assim? Vai contando pra gente, viu? Se vai lembrando de algum caso aí, pode contar pra gente. A gente lida com várias situações, né? Com várias situações. E desde que a gente está nesse ministério, nesse departamento, até dentro da igreja, já tem 10 anos. Sim, e eu trabalho em centro de recuperação também. Esse chamado, assim, arde muito meu coração, sabe? De fazer essa obra social. E a gente tem um grupo e de vez em quando a gente vai nesse centro de recuperações, dar um apoio, né, espiritual. E a gente presencia muita coisa. Verdade. E o inimigo, ele ataca mesmo o ser humano, principalmente na área familiar, né? Sim. Que esse é o projeto de Deus. Destruir famílias. Destruir famílias. Já teve situação da gente orar por pessoas numa casa e todos ficarem possessos. O pai, a mãe, o filho e até mesmo a convidada que estava visitando o ambiente. E aí foi uma amarração. Né? Mas assim, Deus quando nos chama para uma obra grandiosa, e aí é onde a gente solicita dos anjos, amarra aqui, amarra ali. Os anjos, e assim, você vê mesmo, né? A ação dos anjos nos ajudando. Então é algo poderoso demais, o poder do Espírito Santo, não do ser humano, porque nós somos instrumentos de Jesus nesse momento de restauração de vidas. Esse é o ministério de Jesus. Jesus veio, andou por todos os lugares, curando e libertando pessoas. E esta atitude de ser um libertador é o amor de Jesus na prática. Amém. Amém. É o amor de Jesus na prática. E você vê uma pessoa oprimida, uma pessoa doente emocionalmente, né? Aprisionada, e de repente essa pessoa está de mãos, adorando ao Senhor, feliz, com uma outra fisionomia, outra aparência. E assim, só Deus faz isso. Só Deus. Mas, só a alegria do Espírito Santo faz isso. Amém, amém. Agora, quem está na linha de frente, assim como você, né? Guerreando as guerras de uma outra pessoa. Sim. Você sofre muito também ataque, sabe, do inimigo, entendeu? Porque você está guerreando a guerra de alguém. Então, o inimigo sabe do seu poder, né? Que vem de Jesus Cristo, né? Que você está te usando ali para poder ajudar aquela pessoa. Mas você também sofre alguma... Eu pratico as disciplinas espirituais. Sim. Né? Então, leitura da palavra, jejum constantemente, porque através do jejum eu preciso estar sensível à voz de Deus. Sim. Eu preciso ouvir Deus, eu preciso ter direcionamentos do Senhor, como fazer. Adorando a Deus, em adoração,
tendo uma vida de renúncia, uma Sim. vida de santificação Sim. e de arrependimento diário. Lindo. Eu falo isso porque um amigo nosso estava contando que ele era muito jovem. Ainda jovem, apesar de nascido e criado no Evangelho, ele era uma pessoa jovem. Sim. E a mãe dele estava passando por uma guerra muito forte. Ela tinha, pra você ter ideia, ataques até epilépticos, né? E aquilo para ele era muito difícil. Ela tinha brigado com uma vizinha que era de uma outra cultura espiritual. E aí, eu sei que foi um problema, ficou, adoeceu. E ele, na época, ele falou assim, não, eu vou brigar por minha mãe. Começou a orar, fazer jejum, sabe? Entrou na guerra pela mãe. E a mãe, assim, saiu, né? Bem e tal. Mas ele adoeceu muito, muito. Ele ficou muito doente. Ele contando isso pra gente, eu fiz, poxa, da importância da pessoa também estar revertido, né? Com as armaduras do Senhor. Porque, senão, se entrar numa guerra assim, sem ter esse conhecimento, é muito complicado, né? O que é que você fala? Isso já aconteceu? O que é que você fala sobre isso? Então, o Senhor manda levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas. Então, você está na intercessão pelo outro. Mas daí, a você entrar numa batalha pelo outro, você tem que buscar de Deus esse sinal verde para você entrar nessa batalha. Você vai orar pelo outro. A igreja vai orar, né, pelas pessoas. Mas quando nós temos Cristo, estamos selados pelo Espírito Santo, o maligno não nos toca. É isso que diz a palavra de Deus. O maligno não toca. Nós estamos Revestidos, né? desse poder de Deus. Inclusive, tem uma senhora que eu também conheço, que ela é muito conhecida, né, pelo poder dela de intercessora. Ela já é idosa, bem idosa, e ela, uma certa feita, ela também falando pra gente, que quando ela foi, também, chamaram ela urgente, venha, venha, não sei quem é que estava, né, passando por uma situação, estava endemoniado mesmo. E ela chegou e a pessoa falou assim, tire ela daqui, com uma outra voz, tire ela daqui, nós não queremos ela aqui. E ela disse, eu vou ficar em nome de Jesus, e o demônio saiu da pessoa. Só aconteceu isso. Ela chegou, que impressionante, né? Quem é novo na fé, assim como a gente, é impressionante isso. Porque ela chegou, o poder, olha o poder de Jesus. Ela chegou, ela estava fortalecida, com o espírito fortalecido em Cristo, e aí o demônio verificou e disse, mande ela sair daqui. Ela disse, não vou sair em nome de Jesus. Quem vai sair é você. E ele saiu. É assim que funciona, né? Porque a autoridade que nós temos está justamente em sujeitar a Deus, em sujeitar a palavra de Deus. E quando você entra numa batalha espiritual, para entender desta batalha, onde você está entrando, nós fazemos um mapeamento espiritual. Sim. Porque é o mapeamento espiritual que vai nos dizer como vamos guerrear, como nós vamos nos posicionar naquela guerra. No caso dessa mulher, o filho entrou numa guerra por ela, por uma situação. Então, nós vamos fazer um mapeamento. Essa mulher é cristã ou não? Por que aconteceu isso? Qual foi o sentimento dela com relação a isso? E aí, ela perdoou? Ela foi rejeitada? Aconteceu o que na vida dela? Como foi a caminhada dela? E esse rapaz que entrou nessa guerra, o filho, e aí, ele estava pronto? Ele estava realmente preparado para estar à frente desta batalha? E por que ele não chamou alguém, já que ele era um novo convertido, para estar nessa guerra com ele? E então a gente vai mapeando e orando de acordo com aquilo que o Espírito Santo for nos mostrando no mapeamento. Sim. Nós estávamos orando por um rapaz e o inimigo disse que não ia soltar, que era dele, porque havia sido consagrado no ventre, né? Meu Deus. E nós entendemos que quando ele ainda estava no ventre da mãe, ele foi consagrado.
E ali a gente sabe como agir. Você vai desfazer aquela consagração, você vai quebrar aquela aliança, né? Ele vai renunciar a esse pacto e está E acabou. liberto. Simples assim. Ele só precisa dali para frente mudar a forma de viver. Uhum. Eu ia até te fazer outra pergunta, mas pegando esse gancho aí, vamos falar sobre maldição hereditária? Sim, Porque, não é isso? Porque você sim, vê que ele foi lá atrás, a mãe dele consagrou esse jovem e ele sim. sofreu todas essas consequências, né? E existe maldição hereditária? Como é, o que é que acontece, né? Fala um pouquinho A sobre esse tema pra maldição gente. hereditária, ela é geracional, né? Ela é passada por gerações. A palavra de Deus disse que existem bênção e maldição. Está lá em Deuteronômio. É, as bênçãos são para aqueles que obedecem. E a maldição são para os filhos da desobediência. Nós tivemos um caso de uma moça, ela se envolveu com alguém de uma seita religiosa e ela engravidou. E ela não podia engravidar porque ele fazia parte de uma hierarquia lá dentro onde ele não podia ter filhos. E eles induziram que ela abortasse. Meu Deus. E ela não quis inicialmente, resistiu. Ela não conhecia o Senhor, mas também estava envolvida nessa trama toda diabólica. E ela acabou abortando já com uns 5, 6 meses. E eram trigêmeos. Depois, aquele relacionamento não deu certo. E ela encontrou Jesus. Apaixonou. Entrou em um outro relacionamento. Mas nunca tinha conseguido engravidar. E ela nos procurou, né? Porque acabou que ela entrou numa depressão profunda. Sim, sim. Abalou emocionalmente. Sim, sim, sim. E nós começamos a mapear a vida dela. E a cada passo nós íamos ali quebrando as alianças, desfazendo os pactos com muita renúncia. Foi mais de 1 ano. Mas ela saiu grávida desse processo. Oh, amém, amém. Para a glória de Deus. Amém, amém. Então, as obras de Satanás foram desfeitas. E Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Amém. Então, dá a importância, né, das pessoas verificarem. Pode continuar, pastor. Justamente. E a questão da maldição, aqui ela quebrou a maldição na vida dela. Porque a maldição pode acontecer com uma palavra que você declara sobre a vida de seu filho. Você tem uma autoridade sobre ele. Então, às vezes, nós lançamos palavras de maldição que perpetua por gerações. Da importância, né? Da importância. Da importância de um pai, de uma mãe saber declarar sobre o seu filho, né? Isso, Justamente, palavras de bênção. de bênção. Porque tem muitos pais que falam, você não vai prestar para nada, você não... Está declarando na vida daquele... O marido com a esposa. É isso. Você sabe que até mesmo, às vezes, nós declaramos palavras de maldição contra a nossa própria vida. Sim. Eu não presto para nada, eu não vou sirvo para conseguir, nada, eu não vou conseguir. São palavras que estão sendo lançadas, que podem te amaldiçoar. Então, as maldições, elas podem ser voluntárias, né? Quando você procura a maldição, ou involuntárias, quando aconteceu com seu pai, no caso desse rapaz que eu te falei. Né? O rapaz consagrou, ele não fez nada, ele foi vítima de uma consagração do pai. Entendi. Então, essa maldição poderia perpetuar Sim. Mas pela ele geração quebrou. dele. Mas ele quebrou. E essa maldição, ela acontece em várias áreas. Na área com o ocultismo, prostituição, os vícios, doenças repetitivas. Sim. Né? Acidentes repetitivos, tudo que é crônico gera uma maldição hereditária. Sim, eu estava pesquisando, né, sobre o tema e aí eu vi uma pastora falando de um caso e se assemelha muito a um caso que eu conheci pessoalmente, mas na época eu nem imaginava que se tratava de uma guerra espiritual, de uma maldição hereditária. Mas assim, uma jovem, ela também frequentadora de uma seita. Nessa seita, ela tinha relações sexuais com o demônio.
Então, a pessoa lá se revestia do demônio e ela tinha relações sexuais com o demônio. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. E o que acontece? Essa menina entrou numa depressão muito grande, só que ela virou prostituta. Quer dizer, então, de uma maldição foi lançada para ela, virou Sim. prostituta, teve filho, que também entrou no mesma coisa. E eu não Aí sei nem vem a se inversão de vem a inversão de valores, vem valores, as vem... falsas doutrinas. Exatamente. E isso vai levando de uma geração para uma geração. Um pecado puxa Um outro. pecado puxa outro. Isso. Né? Realmente a importância de ter olhos espirituais, de pedir todos os dias, né? De consagrar o nosso ser, nosso coração e nossa mente ao Senhor. Porque a batalha é grande, né? A batalha da vida é grande, não é isso? Isso. E você precisa do discernimento espiritual. Uhum. Você não pode entrar numa batalha sem discernimento espiritual. Sim. Né? Buscar do Senhor. Às vezes você está orando por uma pessoa, não é nem a pessoa que está ali. Sim, Você tem que ter discernimento para entender o mundo espiritual. E esse chamado para a batalha espiritual é um chamado do Senhor, é um chamado específico, porque para você entrar, você tem que entrar capacitado, Sim. Né? No Senhor. No Senhor, com certeza. Sempre colocando Jesus à frente de todas as coisas. Isso. Mas assim, nós temos, Efésios 6, fala dos inimigos, né? Dos inimigos espirituais, e também fala das armaduras que a gente... Né? Tem que ter as armaduras de Deus. Então, quais são esses inimigos espirituais que estão aí, que estão lá explícitos em Efésios? E também o que quer dizer armadura em Deus? Quando Paulo fala dos inimigos espirituais, eles falam justamente dos principados, das potestades, dos dominadores desse mundo tenebroso, dos espíritos, das hostes espirituais da maldade. Mas, quando Paulo faz alusão à armadura, né? Porque ele era um soldado romano. E a armadura do soldado era muito imponente. Né? Aquele capacete que cobria toda a cabeça, a couraça, né? E... o escudo que eles usavam com aquele cinturão, aquelas botas. Eu gosto muito desses filmes, viu? Os filmes épicos, filmes assim de históricos e que tem esses guerreiros. E eu fico ali olhando aquelas armaduras, imaginando, né? Aqueles sapatos pesados, aquelas pisadas fortes que ele tem, né? Com aquelas espadas. E Paulo era isso aí, esse guerreiro. E quando ele fala do mundo espiritual, ele fala justamente isso, que nós precisamos nos revestir da armadura espiritual, de uma armadura espiritual. E aí ele traz o capacete da salvação, né? O capacete que vai blindar a mente contra todos os dardos do inimigo, contra as setas malignas, as armadilhas que o inimigo prepara para os filhos de Deus. Ele fala da couraça da justiça, aí ele já coloca a couraça da justiça. Que vai blindar você também, blindar o seu coração, as suas emoções. Ele fala do escudo da fé, né? O escudo, aquele que te protege, o escudo de proteção. E ele fala também das sandálias da preparação do evangelho, né? As sandálias da paz. É essa paz que a gente estava falando aqui. Essa paz de Cristo, que você adentra as suas guerras, mas com a paz no seu coração, porque você está calçado essa sandália, a sandália da paz. Mas tem uma peça na armadura que ela é fundamental, que é o cinturão. O cinturão é aquela peça que ela organiza todas as outras. Inclusive, a couraça e o escudo é preso no cinturão da verdade, que é a palavra de Deus. Então, todas as outras peças são espirituais, são invisíveis. Você reveste do capacete, você reveste da couraça, você impõe o escudo, você coloca o capacete da salvação, você calça os sapatos, né, da preparação do evangelho, mas elas são invisíveis. Mas o cinturão da verdade, ela é visível.
porque é a palavra de Deus, é o Logos de Deus. É a palavra, né? O Logos. Então, é a única peça no cinturão que ela é visível, concreta. Nós podemos, Deus mandou pra gente na forma da Bíblia. Então, essa é uma peça que está acessível, ainda está acessível para nós, que está né? acessível, e ela faz com que todas as outras fiquem ajustadas. É lindo demais, né? É muito O lindo. Evangelho é muito lindo. É maravilhoso. E a espada do Espírito, né? Que é também a palavra de Deus, mas é a palavra rema. Porque a Bíblia é o Logos, é a palavra escrita. Mas a espada do Espírito é o rema de Deus. Então, é aquela palavra que na hora que você está na aflição ali, você tem aquela palavra do Espírito para te trazer paz. A palavra rema, a palavra declarada pelo Espírito. Essa, sim, é a espada. Eita, A espada do Espírito. Então, pelo nós temos- poder do Espírito Santo de Deus. Então, Deus deixou para nós, né? Tudo que a gente precisa Tudo que a para gente possa precisa. guerrear. Ele vencer. não nos deixou nesta guerra de qualquer maneira. Não. Deus nos deixou com toda a instrumentalidade e, mais do que isso, ele nos capacita para a A guerra. guerra. Ele nos capacita Não, para a Deus guerra. é um Deus maravilhoso, Nós não Deus de vamos amor. perder as nossas batalhas se nós entrarmos nela na convicção de que ela já está ganha. Amém. Sim. Não vamos sim, perder. Sim, sim. Porque nós estamos na força do Exatamente, Senhor. Aquele sim. que não perde batalha, Batalha nenhuma, aquele nunca que é o perdeu, né? general, não vamos perder a Amém. nossa. Meu filho, você olha aí as perguntas do Instagram. Vou fazer mais uma pergunta, mas dá uma olhadinha. A E pergunta. você não perguntou qual é a base bíblica. Vamos perguntar. Ainda tem, Vamos perguntar. Ó, eu sei que vamos até Essa da base bíblica é importante. adiantar. Então vamos lá pela base bíblica. Fale aí um pouco sobre. Você vai perguntar qual é Não. a base. É assim? Não, pode falar da base bíblica. Eu quero saber. Hã? Tem pergunta? Tem a Então pergunta, deixa é por ele, isso que eu tô... deixa ele fazer a pergunta. Qual é? E para a pastora, qual foi a maior experiência que a pastora teve com pessoas endemoniadas? Pronto. Você responde. É o seguinte, a gente vai dar continuidade às nossas perguntas. Tá. Mas é porque teve gente no Instagram que ficou, pergunte para a pastora isso. Então, Ai, meu Deus, o povo quer saber, né? o povo quer saber. O povo quer saber. Repita, por favor, só para replicar aqui. Qual foi a maior experiência que a pastora teve com pessoas endemoniadas? Então, só vou colocar para o pessoal ver no vídeo. Qual foi a maior experiência que a pastora teve com pessoas endemoniadas? Conte um caso para gente. Eu tive uma experiência, eu estava em determinado lugar e eles fizeram as fileiras, né? Aqui cura, aqui libertação, aqui para a área das finanças, e eu fiquei na área da libertação. E veio uma moça, e a moça, ela estava com uma depressão profunda, e a mãe me sinalizou que a família do pai era toda do candomblé, e a mãe estava agora conhecendo Jesus, apaixonada, e trouxe a moça para que recebesse oração. E ali, quando eu impus a mão na moça, ela caiu, e ela caiu morta. Ela caiu sem nenhuma aferência e estava Meu assim, Deus, parou. Eu chamei os intercessores e quando eu fiquei de joelho, o Senhor falou comigo, expulsa o espírito da morte. E na hora, eu expulsei esse espírito e ela começou a respirar no poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu expulsei o espírito da morte, eu pedi ao Espírito Santo que soprasse nela o fôlego de vida. Então, eu passei por essa experiência, que foi a experiência mais forte que eu já passei na minha vida. Muito forte, muito forte. E ela foi liberta ali, para a glória de Deus. E foi... Que bênção. Foi assim... Foi, mas eu imagino. Sabe? Eu E imagino na ela hora, nunca tinha né? ido, e a moça, a mãe disse assim, ela caiu, ela morreu, e o pessoal morreu, tipo assim, olha, ela não tá respirando. E pegava aqui, né, aqui, que pega para ver se estava respirando. E o Senhor, quando eu fiquei de joelho, o Senhor falou, expulsa, é o espírito da morte. Meu Deus, Foi assim, Incrível. um poder de Deus. Incrível. Foi algo sobrenatural. Então, assim, a dependência não é nossa para a gente ir para essa batalha. Sim, A sim. gente está com o ouvido espiritual aberto e obedecendo aos comandos. Agora, sem medo.
Aham, sem medo. É. Sabe? Agora, Porque voltando- o inimigo quer te parar no medo, Sim, claro, no seu medo. claro. Paralisa. O É, medo, ele paralisa. Ele paralisa. Se a pessoa Então, quando eu vi não- aquilo ali, eu Isso. desci para ver, para eu chegar ali no nível, para ver o que estava acontecendo, Aham. de verdade. Aham. E aí você foi sensível Fui à voz do sensível à Senhor. voz do Senhor, à voz de Deus. Meu Deus, Fui sensível que à voz Jesus de te Deus. capacite mais e mais. Mas vamos lá. Nós temos também a armadura de Deus, tem base bíblica. Não é isso? Sim. Então vamos retomar isso. Onde é que está? Qual é a base bíblica para você estar revestido na armadura do Senhor? Nessas que você falou. Então, Efésios 6 é a base bíblica, né? Que nós estamos revestidos. Mas existem base bíblica para a batalha espiritual? Sim. Nós vemos no Velho Testamento, Jesus, ele é o general das guerras. Ele é o general das batalhas, no Velho Testamento. As batalhas aconteciam no mundo físico. Mas hoje, Sim, hoje. no como é? Novo Testamento, Ah, as batalhas estão acontecendo em uma outra esfera, na esfera da mente e das emoções. sim, Você já parou para observar sim, isso? Sim, sim, sim. Sim. É? Antigamente as pessoas morriam mais de doenças físicas. Hoje não. Hoje não. Hoje não. O inimigo está pegando as pessoas pela mente. Muitas doenças agora estão sendo, né? Aí a gente está vendo um aumento, um boom de doenças realmente muito emocionais, doenças também, né? Que estão ligadas a isso, que a gente fica assustado em relação a isso. Mas eu creio mesmo que a mente é algo que o inimigo está querendo aprisionar as pessoas. Por isso que Paulo nos orienta. Transformai-vos pela Renovação renovação da da sua mente. Lá em Romanos. Não viva como as pessoas desse mundo. Não viva no padrão desse mundo. Viva no padrão celestial, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, precisamos renovar nossa mente Sim. diariamente para viver os Sim. planos que Deus tem para Sim, nós. sim, sim. E quando nós estamos com a mente renovada, as coisas velhas ficam para trás. Nós caminhamos em novidade de vida. Tudo se faz novo. Então, assim, aquela pessoa que te magoou, que pisou no seu pé, sabe? Aquela rejeição, né? Aquele problema que te afligia, ele não te aflige mais. Deixa para trás. Deixa para acabou. trás. Lança lá. Deus lançou tudo no mar do esquecimento. É, né? lança Então, pra acabou. trás. Não tem que ficar pensando no passado. E o inimigo, ele continua querendo aprisionar as emoções, aprisionar a mente das pessoas. Paulo fala das fortalezas na mente, cativeiros espirituais. Sim, Né? sim, Jesus sim. veio tirar as pessoas dos cativeiros, Sim, sim. dos cativeiros espirituais. E o que é um cativeiro espiritual? É um fundo do poço. É aquele lugar da desesperança, da solidão, aquele lugar da aflição, aquele lugar da rejeição, aquele lugar do trauma, sabe? Que só Jesus pode tirar de lá. Sim, sim. A depressão, né? A gente vê A quantas depressão. pessoas hoje são diagnosticadas, né, com Justamente. depressão. E aí eu falo muito também isso, porque existe um lugar que a gente se coloca e existe também um lugar que realmente a pessoa está. Sim. É muito sério isso. Existem os profissionais que são instrumentos usados por Deus, Sim, né? eu creio que a ciência veio de Sim, Deus. Aham. para ajudar as pessoas, mas existe também o lado espiritual. Sim. Então, quando você está forte no seu espírito, Uhum. a sua carne, ela nunca vai estar totalmente forte. Sim. Nem a sua alma, as suas vontades. Mas se o seu espírito estiver forte, ele vai subjugar a sua carne. Sim. Aquilo que a gente mais alimenta, né? Aquilo que você mais Mais alimenta. alimenta. É o que tem força dentro de você. Exatamente. Se a gente alimenta o mal, ou seja o que for, o sentimento Justamente. ruim, aí esse sentimento, esse mal vai Vai te aumentar, aprisionar. vai te aprisionar. Ao contrário, se a gente alimenta o bem, aquilo que a gente sabe que faz bem pra gente, obviamente que cada caso é um caso, precisa sim de profissionais, bons profissionais, mas também precisa de um acompanhamento realmente espiritual. Eu falo isso que com o Léo mesmo. O Léo passou por uma depressão, né? Todo mundo sabe, grande. E logo no início eu disse a ele, Léo, eu vou levar você para os melhores profissionais que eu puder levar, eu e seu pai. Mas você tem que conhecer uma pessoa. Se você não conhecer essa pessoa, nenhum profissional vai adiantar. E aí ele me perguntou, que pessoa é essa, minha mãe? Jesus.
você tem que conhecer Jesus. E quando o Léo conheceu Jesus, né? Olha como o Léo, claro, todo um processo, mas olha, né, o desenvolvimento Nossa, dele é outra pessoa. outra pessoa. Né? É. Então, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ele sabe todas as coisas, ele coloca a gente nos melhores lugares, nas melhores, no melhor lugar, não, no lugar correto, na posição correta, com a pessoa correta, né? É verdade. Deus é bom demais. Porque o inimigo, ele quer que os planos de Deus não se Sejam concretizem derrotados. na nossa vida. Exatamente. Ele quer nos tirar Aham. do foco, né? Então, para ele nos tirar do foco, ele vem com as armadilhas dele. Sim. E às vezes até com as mesmas armadilhas, né? É. E aí o Senhor fala, meu povo perece porque lhe falta entendimento. É. Né? O povo perece porque falta conhecimento. É por isso que eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar. E eu gosto de congresso, de estar aprimorando. Porque nós precisamos do conhecimento, conhecimento mesmo. Sim. De pessoas que tiveram outras experiências e que Sim. pode passar para a gente. E a partir Né? de você também passar para outras pessoas. Justamente. É. E nós precisamos desse conhecimento e nós podemos, através desse conhecimento, ajudar outras pessoas também com a parte espiritual, que é o Sim, discernimento, claro. que é o conhecimento de Deus, Claro. que é o aconselhamento, né? Ajudar a pessoa a andar. Claro, às vezes ela não consegue mesmo. Não consegue. Não tá conseguindo Às mesmo, vezes não consegue né? sozinho, dá os primeiros precisa, passos. Aí depois vai É. ficando robustecido e vai É. andando sozinho, vai criando resistência. Dá importância, tem até Né? uma pergunta aqui para ti, vou até já adiantar. Dá importância de você ter um corpo, o corpo de Cristo, né? A importância do corpo de Cristo estar com as pessoas, Juntos, unidos. unido, É. para poder estar ali guerreando, né? Um fortalecendo o outro. Um fortalecendo o Um outro. fortalecendo o É outro. muito A importante. comunhão. É. Né? Tudo que o Senhor deixou na igreja é perfeito. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo. A gente não precisa estar atrás de profetas para nos dar. E é tão né? simples. Tão simples. Está tudo aqui. É. Você lê, pede a Deus orientação para te revelar aquilo que Ele quer falar com você. E Ele vai te instruindo. Sim. Ele vai te instruindo. E quanto mais você se dedica, maior fica ativada a sua sensibilidade. Eu falo muito também assim, porque orar, eu tenho isso comigo, né? Eu creio que a oração me fortalece muito e me faz ter uma intimidade muito grande com o Senhor, cada vez mais. Então, cada vez que a gente lê a palavra, cada vez que a gente conversa com o Senhor, em todas as situações, cada vez que a gente alimenta, né, a gente deixa o Espírito Santo crescer em nós, né? De falar assim, olha, pode crescer em nós. É o que a gente mais quer. É o que a gente mais quer. Então, eu percebo que isso é Deus fortalece tanto a gente e vai dando também, vai abrindo a nossa mente, nossos olhos para determinadas situações. Muitas vezes a gente chega em algum lugar, a gente já percebe, né, aquele ambiente ali. Não é ambiente que a gente é favorável para a gente. Vamos sair. Então, até isso, né? O Espírito Santo vai guiando, né, a gente. É isso que eu estou te dizendo, com relação à ativação da sensibilidade. Sim. Você fica com seus ouvidos espirituais Sim. mais audíveis. A sua visão, ela fica mais ampla. Você consegue discernir as coisas quando você chega num lugar, né? Você fica assim, o seu corpo também reage de alguma forma. Sim. Então, você... Essa sensibilidade que o Espírito Santo nos traz, Isso. vem com a sua profundidade e intimidade com Deus. Amém. Pastora, por que a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito? Então, a espada do Espírito é a palavra rima Isso, que nós falamos, né? A palavra rima, a palavra revelada, né? Alguém está com uma tristeza muito grande, aí você vai lá com aquela palavra cirúrgica no coração dela, a tristeza sai e ela se enche de alegria. Essa é a palavra. Essa é a espada do Espírito. A palavra rima. Amém. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Aí vai lá. Pega aí. Tem mais, né? Tem mais. Eu sei que foram um bocado. Como saber que estamos em batalha espiritual? Como que é? Como saber. A gente já falamos, mas só para responder. Tem aqui o que significa ter a armadura de Deus.
Falamos, Que a né? gente- Falamos é. bastante já sobre a armadura de Deus e o que significa estar numa guerra espiritual, né? Já deixamos isso claro. Quer falar mais alguma coisa? Aí a gente pode falar Pode falar. sobre a questão do arrependimento e da confissão, né? Que é importante Isso. para você se livrar. Como você Isso. se livra, Isso. como você Como se vence, livra, como né? você Como vence vencer uma batalha. Você vai espiritual. perguntar isso? Já estou perguntando. Ah. Como se vencer uma batalha espiritual? Então, a batalha espiritual, ela é vencida através do arrependimento. O arrependimento do pecado. O arrependimento genuíno. Quando eu falo em arrependimento, eu não estou falando de remorso. Aquele sentimento que te entristece e que depois você faz a mesma coisa. Continua no pecado. Não. Esse arrependimento é aquele que você para de fazer. Você dá um start. A partir de hoje, não mais. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Sim. E você começa a sentir isso dentro de você. Sabe? Quando você começa a entristecer o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo que está dentro de você. E o pecado entristece o Espírito Santo. E quando nós arrependemos e confessamos, o Senhor é misericordioso. Nós alcançamos a misericórdia de Deus através do arrependimento genuíno, arrependimento do pecado, abandonar o pecado, deixar o pecado para trás, né? Porque quem vai ficar te acusando daquilo que você fez lá atrás é o inimigo, ele é o acusador. O Senhor não, o Senhor faz novas todas as coisas. Sim. Então, aquele que confessa, aquele que arrepende, conversa e deixa, alcança a misericórdia. Maravilha, Glória a né? Deus. E aí tem a certeza, né? Temos a certeza. Que nós vencemos. Que nós vencemos. Já que é Que espiritual. nós vencemos a muito batalha. lindo. Quais as promessas de Deus que está na Bíblia, né? Podemos reivindicar em meio a uma batalha? Em meio a uma batalha, nós podemos usar o nome de Jesus. Certo. Autorização para usar o nome de Jesus. Mas nós estamos vendo muitas pessoas usando o nome de Jesus de todo jeito. Né? Isso. Usando o nome de Inclusive, Jesus. até na Bíblia fala, né? Justamente. Não usar o nome Então, de Deus em você vão. precisa estar na condição de usar o nome de Jesus. Então, você precisa ter uma aliança, você precisa estar em obediência, você precisa estar em oração, buscando a intimidade com o Senhor. Intimidade, usar o nome de Jesus com autoridade. Usar dessa autorização. Eu me lembro que uma vez na igreja, alguém me perguntou assim, pastora, eu achei que o ministro de libertação, que ele teria que ser brabo, sabe? Um homem assim forte, que falasse com força, para os demônios obedecerem. E eu vejo a senhora assim, sorrindo, nessa mansidão toda. Eu disse, meu filho, porque a autoridade não está na pessoa. A autoridade está no nome de Jesus. Sim. E para usar o nome de Jesus, não precisa você ter fala grossa, nem falar alto, nada disso. É aquela autoridade que está em você por sujeitar a Cristo. Essa é a autoridade que nós temos. Nessa paz de Cristo. É uma promessa para nós. Promessa pra nós. A paz de Cristo ser o árbitro do nosso coração, é uma promessa reinar pra nós. em nosso coração, é uma promessa de Deus. Ele, quando se elevou aos céus, ele prometeu, né, estarem conosco pelo Espírito Santo. Justamente. Então, é o Espírito Santo que vai nos dando, vai nos capacitando, né? Vai nos moldando também. E aí, as coisas vão fluindo de uma forma muito leve, muito tranquila. Sobrenatural, né? papo leve, esse projeto, né? Que Deus colocou no seu é coração, essa coisa de semente que Deus, Deus colocou em seu coração. É uma promessa de Deus. Amém. É uma promessa de Amém. Deus para a sua vida. Amém. E Né? que- É uma sementinha que você está plantando, mas que o Senhor está regando. Amém. E Isso. Eu percebo assim que muitas pessoas, né, estão vendo assim o Papo Leve, vem e fala e me dizem até, olha, coloca um tema lá e tal, porque está passando por determinada situação e tal. Como é importante, né, essa questão de você estar levando a palavra do Senhor da forma que Deus capacita cada um de nós. Cada um de nós é capacitado de uma forma para levar essa palavra, porque muitas pessoas não sabem nem como começar, né, pastora? Não esteja ansioso por nada. Não tenha medo. Eu estarei contigo. É uma promessa de Deus, né?
Não tenha medo, eu estarei contigo, eu vou Isso. estar com você onde você andar. Os meus sonhos são maiores do que os seus, os meus pensamentos são maiores do que o seu. Sim. É muito Né? lindo. São promessas de Deus. É. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É uma promessa de Deus. É. Aquele que habita, eu, você, habitamos no esconderijo do Altíssimo, estamos à sombra do Onipotente. Mal nenhuma chegará à nossa casa, à nossa tenda, porque ele dá ordem aos anjos dele para nos guardar. É uma Promessa do de Deus. Senhor. É verdade. E nós precisamos conhecer A estas palavra, promessas isso. e declarar sobre as nossas Isso, vidas todos os isso, dias. isso. Olha, eu vou até tirar daqui. Eu fui fazer uma audiência esses dias e eu estava um pouco receosa, né? Porque é uma audiência assim mais um pouco difícil para fazer. E aí eu falei assim, Senhor, eu não vou ler a Bíblia. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é conversar com meu Deus, é ler a palavra. E eu disse assim para Deus, eu olhei assim, né, para o céu, falei assim, eu não vou ler a Bíblia da forma que eu leio. Hoje eu quero uma palavra rema do Senhor. Eu estou precisando ouvir uma palavra Tem rema uma do direção. Senhor. Uma direção. E era uma situação muito delicada que a gente ia abordar. Aí estava em Isaías 49. Tem várias passagens, porque Sim. o texto todo de Isaías, Deus falou comigo. Mas uma coisa ele botou. Então você saberá que eu sou o Senhor. O seu Deus. Quem confia em mim jamais será envergonhado. Não te fortaleceu? Não. Você não saiu igual a Pastora, leoa? Eu saí, já venci, já foi. Já venci, com uma alegria, com uma paz. Me veio uma paz em meu coração tão grande. Já entrei segura, exatamente, já entrei segura. Sabe por que isso? Então, onde é que eu quero falar? Eu quero dizer que as pessoas, às vezes, elas querem caminhar por si próprio, não sabendo que caminhar, colocando Deus resolve isso para mim. Eu não consigo resolver, resolve isso para mim. A coisa flui de uma forma tão natural e resultado foi tão tranquilo. E o que aconteceu foi uma audiência bem demorada e tal, mas eu estava tão tranquila, porque eu disse, meu Deus, quando a pessoa vinha falar uma coisa, eu lembrava desse texto e eu falava, Senhor, a guerra é tua. E não, nada aconteceu de errado do que estava fora daquilo que eu estava querendo, entendeu? Porque foi na verdade, foi pessoal. Mas, enfim, é bom, é muito bom. Nada abalou, perfeito. Às nada vezes, o inimigo quer nos abater, sabe? Uhum. E você passa por uma determinada situação que te entristece mesmo, né? Uhum. Um dia desses eu me entristeci. Sim. E o Senhor falou comigo assim, você já viu um leão ferido deixar de ser leão? Você já viu, filha, um leão ferido perder a sua linhagem? Um leão não deixa de ser leão. E você está firmada no leão da tribo de Judá. Oh, glória, que palavra. Permaneça firme, descanse seu coração. Não pare a obra do Senhor, ela precisa continuar. É o Senhor que te dá a palavra certa. É o Senhor que coloca a sabedoria no seu coração. Simplesmente seja humilde, seja generosa, perdoe, não 7, mas 70 vezes 7, quantas vezes precisar. Nós estamos aqui para isso, para crescer. E se você não passar por essas lutas, por essas dificuldades, você não cresce. Isso. Você não tem história para contar. Isso. Pastora, tudo o que acontece na vida da gente, eu olhando para trás, né? E hoje eu falo assim, como é importante a gente passar por todo esse processo, por todas essas etapas da vida, sabendo que a gente vai sair. Às vezes, a gente está passando, eu falo assim, Senhor, o que é que eu preciso aprender? O que é que eu estou precisando aprender com isso? Se estiver doendo, eu falo, está doendo. Está apertado. Está esmagando. Está esmagando. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando esmaga demais, sai um azeite. Sai o azeite. Mas é isso. E depois que passa, a gente olha para trás, a gente fala assim,
como foi importante, como a gente sai mais fortalecido, Verdade, não é? verdade. Com uma experiência do que for. Eu percebo que basta a gente ter esse discernimento, Quando tem sabe? algo muito grande para você, você é esmagada antes. Isso, Aí você é esmagada, esmagada, e você vai isso, aprendendo, a- crescendo, isso. passa para um outro nível, porque você, depois de esmagada, não fica no mesmo nível. É, Você sobe é, de nível isso. e o azeite é extraído, Aham, a essência é extraída de você. Aí você está pronta. Aí é que você está pronta. Se tiver tudo bem, tudo feliz, acontecendo Tem tudo a mão alguma coisa maravilha, errada. tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você não está É. incomodando nada, ninguém. É. Não está incomodando o inimigo? Não pode. Não né? pode. Tem Você não alguma é coisa, afim, tem alguma não, coisa, tem alguma coisa não errada pode. por aí. Então Pois a é. gente fala assim, não tenha medo. Claro que a gente dá aquelas paradas assim, mas a gente sabe que o Senhor está conosco. Nós não podemos duvidar nunca em nosso Isso. coração daquilo que o Senhor tem para nós, dos projetos, dos propósitos, os sonhos que Ele nos dá. É né? fantástico. Tem hora que são tão grandes que você fala, Senhor, como assim? É. E a gente precisa mover, sabe, Sandra? Mover na palavra que o Senhor nos dá. Uhum. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra e a gente acomoda, a gente não move na palavra. Eu não- Se você não mover, nada É acontece. claro, tem que dar o primeiro O passo. Senhor tem te que dá a andar. palavra do papo leve. Se você não mover, não Sim, fizer acontecer, Sim. Você sabe o que aconteceu com o Papo Leve? Tocando nesse assunto? Logo quando eu me converti, eu tinha esse sonho de fazer o podcast. E aí, eu falei assim, vou fazer o podcast. Vou fazer e tal, vamos fazer. Eu comecei a gravar algumas coisas no Instagram, o pessoal... Eu estava tendo uma resposta bacana, né, das pessoas. E aí eu falei assim, tá na hora de eu parar com tudo, porque eu pensei, será que isso é vontade de Sandra? Ou será que isso é Deus falando comigo? Eu parei, entramos todos em oração lá em casa, com esse propósito do Papo Leve. E, pastora, toda vez que eu ia para uma ministração, eu recebia uma palavra. Toda vez eu recebia uma palavra. Até que um dia, um amigo nosso falou assim, tá na hora do seu projeto sair. Eu fiz, meu Deus. é assim mesmo. É assim. Porque a gente vai deixando, achando que, Isso. que é coisa nossa. E Isso. aí Deus levanta alguém. Fala, você não Isso. está me ouvindo? Tá na hora desse projeto sair. Chega, tá na hora desse projeto sair. E aí, pronto. Aí eu fiz, vamos botar esse projeto para sair. Procuramos e tudo encaixou. Porque procuramos estúdio, conseguimos aqui. Pertinho de casa, uma pessoa maravilhosa também com a gente. Então, foi coisa de Deus mesmo. É projeto de Deus. É um projeto familiar, fruto de muita oração. E que vai edificar outras Amém. vidas. Pessoas que vão ouvir, que vão buscar respostas. Vê aquela caixinha ontem lá, né? Pois do Stories. Então, assim, é a importância da gente estar enraizada na palavra, né? Na oração, revestida com as armaduras que você muito bem colocou aqui. Que firmada na verdade. Firmada na verdade. A importância disso. Porque é isso que a gente vai conseguindo flutuar nesse mundo, que esse mundo aqui é passagem. Né? Um mundo que não está fácil para a gente. Não está fácil. Para quem é cristão. Isso, não está fácil. A gente está vendo tanta coisa que a gente Isso. nunca imaginávamos ver. Isso. E sabemos que Jesus está voltando e nós precisamos ser participantes da obra de Cristo, de alguma forma. Precisamos ser participantes. Às vezes a gente pensa que é uma coisa muito pequena, mas para Deus, não. Para Deus é a sua disponibilidade, é a intenção do seu coração, é a inteireza com que você faz isso. É isso que agrada o coração de Deus. Ele não está nem aí para se é grande, se é pequeno, se está aparecendo ou não. Ele está olhando seu coração e falando, olha o coração da minha filha, como ela está feliz em me servir, como ela está feliz em me obedecer. Deus olha a intenção do nosso coração. E como a gente percebe, como por meio do nosso trabalho, né, o seu trabalho, né, você vê quantas pessoas você já conseguiu levar para Cristo, né? Cristo te usou, Jesus te usou, e para aquele propósito. A gente não sabe se uma dessas pessoas, eu sempre falo isso lá em casa, às vezes uma única pessoa consegue salvar uma família. Verdade. Né? Uma única pessoa. Então, Deus pode ter te usado
para um E o determinado Senhor chama caso. uns para ser boas mães, Isso. outros para estar no trabalho secular, outros são chamados para estar no púlpito da igreja. A multiforme graça de Isso. Deus. Esse é o corpo do É. Senhor na face da terra. Cada um fazer aquilo que é habilitado para fazer, aquilo que o Senhor chamou para fazer, com amor, com dedicação, com cuidado, com zelo, e o mais será acrescentado Isso. Mas por ele, É exatamente. É a importância da gente estar ali, fluindo. fluindo. É muito bom isso, muito Fluindo. bom. Pastora, qual é a importância do seu trabalho de intercessora? Não é nem do seu, o trabalho de intercessores dentro da igreja. Porque na hora dos cultos pode ter alguma coisa, pode acontecer, né? Alguém passar, sei lá, passar por alguma necessidade, e aí qual é a importância dos intercessores? A oração intercessória é o que gera todo o mover da igreja, né? A igreja é uma igreja de serviço, um exemplo. É uma igreja de família. Então, os intercessores, eles vão orar de acordo com os alvos da igreja. São os intercessores que geram, no reino do Espírito, os alvos da igreja. E existe a escala de intercessão, né? A escala de intercessão durante os cultos, para que as pessoas estejam ali intercedendo pelas pessoas que entram, orando, gerando para que a palavra flua e que alcance o coração daquelas pessoas, que aquelas que estão com o coração ainda endurecido, que consiga receber aquela palavra, que a palavra não seja roubada, que frutifique dentro dos corações, que as mentes sejam renovadas. Então, é aquilo que o Espírito Santo direciona mesmo. Eu me lembro que, logo no início do ministério, o Senhor tinha me chamado para intercessão. Mas eu não era batizada no Espírito Santo. E aí, Thales me perguntou, minha mãe, você vai servir na igreja como? Eu falei, eu acho que eu vou para intercessão. E aí, ele me perguntava todo dia, quando é que você vai para a intercessão? Eu falei, qualquer dia, estou esperando o sinal verde do Senhor. Mas o sinal verde que eu tinha pedido era o batismo no Espírito Santo. E aí eu estava lá em casa um dia de quinta-feira, não esqueço, almoçando com ele. E ele disse assim, minha mãe, vamos no monte hoje comigo? Quinta-feira. Eu disse, vamos. E aí nós fomos para o monte. E lá eles oraram por mim, Thales orou e eu fui batizada no Espírito Santo. E aí ele me disse, o Senhor me falou que você ia ser batizada no Espírito Santo hoje. Eu disse, agora eu estou pronta para ir para o ministério, para o departamento de intercessão. Massa. Então, assim, Thales foi antes de você? Thales se encontrou com Jesus antes? Não, você foi. Não. Eu fui antes, mas assim, eu não ainda tinha sido batizada no Espírito Santo. Então, esse era o requisito que eu coloquei, assim, eu e o Senhor, para que eu entrasse nesse campo da intercessão, né? Porque o cenário da intercessão é um cenário de você pleitear a guerra do outro. Porque tem vários tipos de oração, né? A oração de agradecimento, a oração de concordância, a oração da petição, dos pedidos, né? Que a gente coloca diante do Senhor, me dá, Senhor, abre porta. Né? A oração da adoração e a oração intercessória. Que a oração intercessória é uma oração de guerra. De guerra espiritual. Entendi. É você pleitear a causa do outro. Muito bom, muito bom, muito bom. Pena que o horário da gente está curto, mas eu quero falar assim, pastor, é o seguinte. Deus transformou muito a minha vida, sabe? Mas eu busco a Deus todos os dias. Então, eu sei da importância do Espírito Santo na minha vida. Sabe, ele é meu advogado, ele é meu melhor amigo, ele é aquele que fala comigo todos os dias. Eu sei da importância da minha salvação por Cristo, ele que me salvou, ele que me tirou de onde eu estava, ele que me trouxe até aqui. Eu sei da importância do meu Pai, meu Deus Pai, que está ali, minha identidade nele, sabe? Mas eu sempre falo que a gente tem que buscar ao Senhor. A importância da nossa busca, da nossa sede, né? Exatamente. Então, essa importância que tem da gente realmente... Eu vejo pessoas que estão passando por lutas, mas ou elas já estão tão enfraquecidas ou não têm noção do que elas precisam fazer para chegar, né? Para encontrar, para
bater na porta para poder passar por aquela luta. Qual a mensagem que você passa para essa pessoa que está vivendo uma luta que ela não sabe como sair, está entristecida, está realmente numa guerra espiritual, está aprisionada, sabe? O que é que ela pode fazer para sair? Que força ela tem para poder sair desse local que ela está? Primeiro, buscar a Deus, né? Buscar a Deus genuinamente, de coração, verdadeiramente buscar a Deus. Buscar pessoas para estarem alicerçando, pessoas de Deus, para entrar nessa batalha junto com ela, porque ela não deve entrar sozinha nessa guerra, claro. né? Porque ela está fragilizada. Está em constante arrependimento, né? Arrepender de pecados e se posicionar diante do Senhor com confissão, com adoração. Esquece o problema e busca a Deus. Sim. Porque quando ela esquece e foca em Deus, foca naquele que pode todas as coisas, naquele que faz novas todas as coisas, o mal desaparece. Sim. Ele vai fugir, ele vai desaparecendo, porque ela está focando no problema. E é isso que o inimigo quer, é assim que ele quer nos abater. Ele quer que nós nos desviemos desse propósito, focando nas vulnerabilidades. Existe. É fácil? Não. Não é fácil. Mas existe a igreja do Senhor na face da terra, né? Uma igreja séria, onde a palavra é pregada, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra de Deus é que fortalece, né? A libertação vem pela palavra de Deus, a cura vem pela palavra de Deus. A mudança vem pela palavra de Deus. Tem que se permitir. Mas o príncipe desse mundo cegou as pessoas. As pessoas não conseguem ver isso. Eu estou falando com você aqui, parece ser tão fácil, né? Parece ser tão fácil você sair de sua casa, buscar se aprofundar na palavra, buscar respostas de Deus. Mas quando você está num estado desse, você não pode ficar sozinha. Sim. Você tem que buscar alguém para te ajudar, para estar ali junto com você, certo, pegando né? na sua mão, te fortalecendo espiritualmente, orando com você, sabe? Quebrando as cadeias, desfazendo os decretos de Satanás. Está junto com você nessa caminhada. É isso aí. Até você poder caminhar com os pés. Sozinho. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E o ID do Senhor. Estamos aqui para o ID do Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Né? Há tempo e há fora de tempo. Maravilha. Diga. O inimigo, ele procura quem nós sabemos que ele vem para matar, roubar e destruir. Né? Vamos focar na família. É mais fácil ele atingir hoje, ou não tem, né? Ele não tem escolha. Criança ou adulto. Por onde ele incorporar, qual que é o mais difícil de lidar? Onde tem pecado. Eu vou replicar aqui. Eu vou replicar a pergunta dele por causa do microfone. Tá. Ele está perguntando o seguinte. Hoje nós sabemos que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Foi muito bem dito aqui. Mas ele tem hoje a gente percebe que algo está acontecendo, que o inimigo está focando muito em famílias. Né? Então a pergunta foi, ele ataca mais a quem? É criança? É adulto? É adolescente? Mais ou menos assim? Isso. Olha, o inimigo, ele ataca aquele que está mais vulnerável. Nós vemos atualmente o inimigo atacando muito as crianças. Sim. As crianças, elas estão sendo atacadas nas emoções, as crianças estão adoecendo, as crianças estão passando por situações muito difíceis. Eu trabalho em uma escola pública. Essa semana eu passei por uma situação. A menina chegou na sala da coordenação, gritando, dando convulsão e gritando algumas coisas, falando sobre algumas coisas, né? Que ela estava vendo do mundo espiritual. E o pessoal veio, Valquíria, é espiritual, você vai fazer alguma coisa? Eu falei, não, chama a mãe. Mas você não vai fazer nada. Não, chame a mãe. E
aí eu fiquei em oração, porque eu estava numa instituição pública. Sim, Hoje em dia, a gente claro. precisa ter cuidado, Sim, porque tudo é uma questão de, sim, claro. né, Tem que ter. de cuidado Uhum, mesmo. uhum. Até porque é uma criança. Sim, Então, tratar com criança sim. é muito... É uma linha Delicado. tênue, é Isso, é delicado delicado. demais. Tem realmente E eu pedi, traga os pais. Uhum. E aí a mãe chegou, a tia também. E Uhum. a tia era dona de uma seita religiosa. Pense se eu Se você tivesse feito ido. alguma coisa. É. Só que aí eu não fui. Só que também não aconteceu nada do lado de lá. E a menina não parou. Mas eu vi o sofrimento daquela criança. Sim. Eu encostei na porta, eu encostei de junto da mãe e disse assim, mãe, eu posso orar por ela? A mãe disse, pode. Aí a tia deu um passo atrás, né? Entendeu a autoridade espiritual. Sim. Deu um passo atrás. Quando eu ia orar, o Senhor falou comigo, coloque as mãos nos olhos e feche a visão dela que está aberta. Coloquei os olhos, fechei a visão. Quando eu ia saindo, o Senhor falou, agora chega perto dela e coloca a mão no peito. E dá um comando. Menina, mas saiu uma casta tão grande, casta demoníaca, tão grande, que ela balançou para cair. Quando ela balançou, eu segurei ela firme e falei, vambora, você tá alegre, cheia de energia. Sim, aí já... E mudei o foco daquilo ali, mas a mãe me procurou depois. Falou, quero te agradecer pela sua oração. Que bom, né? Que a mãe reconheceu. Eu falei a glória dele. Amém. Por quê? Porque você precisa de agir sob a autoridade. Então, criança é algo muito... É uma linha tênue ali, né? Como você disse, delicado. Né? Tem a questão dos Até na pais. questão da confissão, né? Se uma criança te confessa algo e é algo muito peculiar e que você precisa da queixa. Sim, Porque senão você é coparticipante daquilo que está acontecendo. Sim. Então, o inimigo, ele age de várias formas. Sim, tem que ter muito várias cuidado. formas. Tem que ter. Olhando pela parte legal Olhando mesmo. pela parte legal. Sim. Né? Então, você precisa ter o discernimento, porque senão ele usa isso pra para poder te até te envergonhar, te envergonhar. blindar, né? Te envergonhar e surgir outras situações dentro mesmo da questão. Tem que ter muito cuidado. Mas é lindo o seu trabalho, viu? Muito lindo o seu trabalho. Nós temos alguns parceiros aqui. Sim. E hoje, aqui é a loja Mazuti, é de Bruno e Ruth. Eles sempre estão aí de uma forma muito carinhosa, trazendo para os nossos convidados sempre uma lembrança. Lá é uma fábrica de camisas, de produtos de brinde, sabe? Então, aqui recebo aqui com muito carinho do Papo Leve. Meu Deus. Aqui, abre aí para a gente dar uma olhada, ver se você gosta. Loja Mazuti. Amei a caneca. Amo. Ai, que maravilha. Que recordação. Ai, que linda. Amei, minha irmã. Vai ser a minha caneca. Deixa eu botar gosto aqui. de um cafezinho, você sabe. Né? Pronto, aí. Já tá com a caneca do Papo Leve com Jesus. Caneca do Papo Leve. Pronto. Pastora, onde é que a gente pode te encontrar? O pessoal gostou aqui do nosso podcast e quer te encontrar. Onde é que a gente pode te encontrar? Pronto, eu estou no Instagram. Como é que a gente acha lá? @Valquíria Azevedo, WALKYRIA. Eu vou colocar aqui embaixo, viu, gente, no vídeo para vocês. Também no Cuidar Oficial, que é o projeto do Cuidar, né? O Ministério Cuidar. O Senhor também está plantando em meu coração algumas intervenções dentro do Cuidar. E eu estou orando e gerando isso em oração. Amém. Para que venha fluir aí a partir do ano que vem. Amém. Na questão das restaurações de vida mesmo. E aquilo que Deus tem chamado para fazer, né? Estamos gerando. Tá. Logo, logo. Daqui a pouco tem novidade por aí. Tem novidade por aí. Maravilha. Isso. Pastora, muito obrigada. Eu que agradeço, mesmo. minha irmã.
Que Jesus continue te abençoando Amém. grandemente, que você possa alcançar muitas vidas mesmo. Que Jesus Cristo esteja assim, ó, te fortalecendo com todas as armaduras que nós hoje aprendemos muito aqui, mas que muitas vidas sejam restauradas e libertas por meio do seu trabalho, que Jesus Cristo te utilize e que você consiga alcançar mesmo muitas famílias, porque nós estamos precisando de pessoas como você aqui, viu? Amém, minha irmã. Muito Eis-me obrigada. aqui, que o Senhor te abençoe também grandemente, Amém. que essa semente que está em seu coração possa multiplicar a 100 por 1, Amém. que o próprio Deus, ele multiplique a sua sementeira para que você continue sendo a abençoadora de vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja fortalecida no Senhor. Em nome As de guerras Jesus. vêm, as batalhas vêm para Isso. nos tirar do foco, mas você vai permanecer. Em nome de Jesus. Em Pelo nome de Jesus. sangue da cruz. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, vocês E aí, que vocês ficaram que estavam aí, meu filho? ficou com a gente até agora, quero te agradecer. Eu tenho certeza que não você acabou, não. foi muito bem abençoado. Fique tranquila. Muito bem abençoado. Pastora Valquíria vai retornar, porque esse tema é um tema muito bom. E eu quero te agradecer. Que Jesus te abençoe e que espero você no próximo podcast. Fica com Deus.